Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de radiologia do módulo intermediário. Hoje vamos estar abordando a parte de isquemia e hemorragia na neuroimagem. Essa videoaula, por ser muito grande, eu vou estar dividindo em duas partes, tá certo? A primeira parte falando de isquemia e a segunda parte falando de hemorragia. É muito importante que vocês prestem atenção nessa videoaula, mais do que as outras até, porque é um tema que é um pouquinho complicado se você não é da área de radiologia. E que mesmo você não sendo da área de radiologia, muitas vezes você se pergunta: o que é que eu estou vendo naquela imagem? É isquemia? É hemorragia? Nem sempre a gente vai ter um radiologista de plantão para ajudar a gente. E nem sempre a gente vai ter um suporte radiológico tão adequado quanto a gente gostaria de ter, não é verdade? Então, vamos começar. Basicamente, a gente tem que entender a isquemia. E a nível celular, o que é que acontece por causa dessa isquemia. Então, você tem uma alteração de fluxo, uma diminuição profunda de fluxo numa região que vai entrar em isquemia por falta de sangue, tá certo? Ou seja, a nível celular, o que é que vai estar alterado? As bombas iônicas, especialmente a bomba de sódio e potássio, ela vai parar por falta de ATP. Você não tem mais aquele suporte sanguíneo que você antes tinha. Então a bomba vai entrar em falência e você vai entrar no primeiro estágio propriamente dito do AVC isquêmico ou da isquemia no geral. Você vai ter um edema citotóxico. O que é o edema citotóxico? Esse edema é porque a célula vai inchar, ou seja, ela vai reter água. A água vai entrar na célula e vai deixá-la inchada. Com isso, o que é que vai acontecer mais? A nível molecular, o movimento da água entre essas células vai ficar mais dificultoso. Porque imagine, se você tem uma célula de 10 e ela de repente fica com o tamanho de 100, e você tem essas células muito próximas umas das outras, quando elas incham, praticamente o espaço intercelular para que a água passe ou se movimente vai ficar muito mais dificultoso, vai ficar mais restrito. Por isso que em poucas horas de eventos isquêmicos a gente prefere utilizar a ressonância com ponderação e difusão. É o padrão ouro mais sensível e mais específico que a gente tem para essas eventualidades. Então, as etapas básicas são o quê? Etapas de edema citotóxico, que pode acontecer também o vasogênico. Você tem um efeito de massa, porque aquela região vai inchar, inchar, inchar pela retenção de água. E o que é que vai acontecer? Você pode desenvolver um edema vasogênico com alteração de permeabilidade vascular, com uma provável destruição da barreira hematocefálica naquele local. E nessas etapas, quando a gente utiliza contraste, a gente consegue ver o realce, só que não é tão utilizado, tá bom? Então o que é que acontece? Você tem, depois desse efeito de massa, uma reacomodação. Ou seja, se o cérebro conseguir passar por aquilo ali de maneiras até razoáveis, você tem um efeito de massa por até 3, 4 dias e depois vai se reorganizando, que é o que a gente chama de renormalização. Eu apelidei, né, no caso. Renormalização para que fique mais didático. E posteriormente você vai ter as reações cicatriciais, porque o que acontece? Aquele tecido cerebral morreu e tem que ter alguma coisa que substitua aquele tecido. No caso, o que vai ser substituído vai ser por líquor. Ou seja, você tem um alargamento ventricular, que é para poder você compensar aquele líquor que está chegando. Você vai ter uma gliose, uma reação cicatricial e, posteriormente, a encefalomalácia. Encefalomalácia, gliose, muitas pessoas tratam até como sinônimos, tá? Então, perdão. Então a gente basicamente vai ter o quê? Vai ter essas etapas e eu vou estar mostrando na radiologia quando que a gente vai estar diante de cada etapa dessa, o que é que vai influenciar. Isso foi só uma revisão muito rápida sobre isquemia a nível mais molecular para que vocês entendam. Basicamente, na tomografia computadorizada, a gente pode ter sinais diretos ou indiretos. Eu vou falar primeiro dos diretos, que são aqueles que você, papum, bateu, sabe que é uma isquemia. Basicamente, a isquemia ela tende a ter hipodensidade. Por quê? Porque, basicamente, pessoal, você tem uma retenção de água naquele local, você tem falha de bomba de sódio e potássio, retenção de água, edema citotóxico, e, ou seja, como a água tem densidade zero da escala de Hounsfield, aproximadamente zero, o que é que vai acontecer?
você vai ter um contraste da elevação de percentual de água naquele local com a densidade normal do tecido cerebral. Ou seja, vamos supor que o tecido cerebral tenha densidade de 100. Um exemplo. E aí você desenvolve uma isquemia na cerebral média, por exemplo. Ou seja, no começo não vai ter tanta água, mas depois vai subindo o nível de água, subindo, retendo mais água, e acontece o quê? Uma elevação do percentual de água naquele local. Se eu tenho uma elevação de percentual daquele local, o que é que vai acontecer com a densidade daquela região? Ela vai baixando também. É a mesma analogia de você pegar um copo de água fervendo e um copo de água a 10 graus. Quando você misturar, vai ter um equilíbrio térmico. Eu estou falando de maneira didática para que vocês entendam por que a densidade do tecido cerebral vai baixando, tá certo? Porque você tem um percentual de água muito grande naquele local devido ao edema, devido à própria isquemia. Como eu vou ter uma região muito edemaciada, com água restrita, eu vou ter o quê? A obliteração de sulcos e fissuras. Por quê? Aquela região ela vai tentar se expandir, ou seja, vai ter um efeito de massa, normalmente, tá? E a gente vai ter uma obliteração dos sulcos e das fissuras. Então, os sinais diretos é a hipodensidade propriamente dita, que vai corresponder ao território acometido, cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior, enfim, com diferentes níveis de edema, obviamente, e com efeito de massa normalmente. Ou seja, não é que esses pacientes vão chegar para a gente já desse jeito. Não. Essa etapa dos sinais diretos é uma etapa mais longa, um pouquinho, depois de algumas horas, um dia, enfim, a gente já encontra essa área de hipodensidade, tá? Ou seja, isso aqui é típico da isquemia. Você tem uma hipodensidade, você tem um efeito de massa, por exemplo, está colabando esse ventrículo lateral aqui. Você tem aqui a mesma coisa, um efeito de massa também. E muitas vezes esse efeito de massa é muito grande. Ou seja, você tem um aumento da pressão intracerebral desse paciente muitas vezes. Às vezes é necessário até mesmo fazer uma descompressão, dependendo de cada caso. E também, pessoal, nós podemos ter uma destruição da barreira hematocefálica, que seria uma segunda etapa de edema vasogênico. Você tem destruição da barreira hematocefálica, alteração da permeabilidade vascular. Isso é bem possível de acontecer e ocorre. Ou seja, é nessas fases que a gente, quando utiliza o contraste, a gente consegue fazer com que o contraste realce. Por quê? O que impedia o contraste de passar para a região cerebral propriamente dita era a barreira hematocefálica. As barreiras que protegem o encéfalo. Ou seja, você vai ter diferentes graus de hipodensidade, mas esse é especialmente o mais direto. Você viu isso aqui, o paciente tem uma isquemia. Infelizmente, esse paciente provavelmente já vai ter umas horas boas de evolução daquele quadro isquêmico, tá? Porque foi como eu falei, a água ela já não chega assim, pá, cheguei. Não, ela vai aumentando aos poucos. Aquela isquemia da cerebral média, por exemplo, aqui, você tem uma elevação do percentual de água, uma repressão de água aos poucos. Aumento da pressão intracerebral aos poucos. Não é do nada, tá bom? Ou seja, é muito difícil você, com poucas horas, ver um paciente já com essa hipodensidade bem característica. A gente, quando recebe um paciente, sei lá, 2, 3 horas de evolução ou menos, a gente vai atrás dos sinais indiretos, não dos sinais diretos. Ou seja, esse é um sinal direto de um paciente que já está com isquemia já instalada e em curso. Os sinais indiretos mais que a gente encontra são os sinais de artéria hiperdensa, que eu estou falando agora para vocês, e que antigamente era se conhecido como sinal da artéria média hiperdensa, porque esse sinal era muito encontrado em pacientes com AVC da cerebral média, mas que vocês podem perceber aqui que até a nível de basilar você até encontra perto da artéria basilar. Mas existem, obviamente, locais que são mais propícios para esse sinal, cerebral média, por exemplo. Então você observa aqui o traço da artéria hiperdensa devido ao trombo dentro da luz do vaso, você consegue ver direitinho, tá bom? Outros sinais indiretos são decorrentes desse edema, dessa elevação de água. Se eu tenho a substância branca e cinzenta fazendo um contraste, como você pode observar nesse lado aqui que está sadio, observe que você sabe o que é substância branca e cinzenta, porque você consegue
caso cinzenta e branco, você consegue ver a diferença, mas quando eu tenho uma elevação da água, está aqui o local doente, você não vai conseguir mais ter essa diferenciação a nível cortical tão boa. Vocês podem perceber que a diferença dessa região para essa aqui é grande. Ou seja, é um sinal indireto que nessa região aqui tem uma isquemia. A mesma coisa a nível de gânglios da base nucleolentiforme. Ou seja, desse lado aqui, vocês percebam que está normal. Já desse outro lado aqui, já começa uma hipodensidade, um desarranjo de contraste entre a substância branca e a substância cinzenta. E muitas vezes, a gente até encontra um sinal chamado sinal do córtex da ínsula, onde vocês podem perceber que do lado sadio forma-se ou seja, por ser normal, você consegue ver o córtex da ínsula perfeitamente, o contraste que você tem do córtex da ínsula. Já aqui você não consegue ver esse contorno esbranquiçado aqui, a nível didático, tá, pessoal? Esse contorno esbranquiçado aqui você não consegue ver desse lado, você pode ver que está apagado, você não consegue perceber. Do mesmo lado, se você fizer um comparativo, você vai ver que está apagado. Desse outro paciente aqui também, você percebe que aqui a gente tem essa substância esbranquiçada no córtex da ínsula e aqui você não tem mais. Mesma coisa também. Nesse caso aqui já está um pouquinho até mais proeminente o sinal indireto, porque já está mais hipodenso também. Tá? Então, esses sinais indiretos são os sinais que você mais vai pegar. Você não vai pegar o sinal normalmente hipodenso, não. Ou seja, que, por exemplo, se essa área aqui está isquemiada, tudo isso aqui vai ficar hipodenso. Não. Isso é característico de pacientes com isquemia em curso, com algumas horas já. Esse paciente hiperagudo, não. Tá? Não são todos os pacientes que vão ter todos esses sinais que eu estou falando. Ora um pode ter, outro ora pode ter. O da artéria hiperdensa normalmente surge muito rápido mesmo. Já essa diferenciação, por causa do gradiente de água que está aumentando, demora umas 3 horas para a gente ver, umas 2 horas a 3 horas geralmente, tá? E aí que entra a grande dúvida, como eu vou saber se uma isquemia é aguda ou a isquemia é crônica? Primeira dica, efeito de massa. A isquemia aguda, ela tende a naturalmente ter um componente de massa, efeito de massa, um edema citotóxico que está comprimindo o parênquima. Já uma isquemia crônica, ela tende a não ter efeito de massa. Tá? Segunda coisa, o que marca uma isquemia aguda é o edema citotóxico e o edema em geral. Já o que vai marcar a fase crônica é a encefalomalácia, ou seja, a reestruturação que vai acontecer a nível de parênquima com aquele tecido que antes era vivo e agora morreu. Ou seja, eu peguei aqui para que vocês observem uma tabelinha de dia 0 até alguns meses ou anos, depende. Aqui já é um sinal indireto, desse lado aqui. Está muito pequeno, vocês não vão conseguir ver. Mas com o passar dos dias, vocês podem perceber a hipodensidade desse paciente. E no terceiro dia, olha o efeito de massa que tem. Isso já é claramente uma isquemia aguda. É tão agudizada, um efeito de massa tão grande, que esse paciente teve que ser submetido a uma descompressão. Certo? Então, depois de um certo tempo de um rearranjo, o que é que vai acontecer? Você tem reações de gliose, proliferação astrocitária, enfim, você tem um rearranjo estrutural a fim de substituir aquele tecido que morreu por líquor, certo? E você tem junto com isso um alargamento dos ventrículos para compensar essa região aqui substituída. Você pode perceber que não acontece desse lado aqui, tá? Que a gente atende pelo nome de encefalomalácia, tá bom? Então, essas são dicas que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então, você começa com a fase aguda, com efeito de massa, com edema citotóxico, e a fase mais cronificada, você ainda tem encefalomalácia e não tem componente de massa, ou seja, compressão propriamente dita. Nesse caso aqui, você pode ver um típico AVC isquêmico crônico. Ou seja, você observa aqui que na tomografia computadorizada você tem a lesão bem hipodensa, só que esse hipodenso aqui já é de líquor. Vocês percebam que ele não restringe mais a difusão, que ele já é um evento crônico. A difusão tende a ficar mais atenuada depois de um tempinho, algumas semanas até. Ou seja, você vai ter que o flare
está num sinal bem idílico e que se confirma no T2, tá certo? A ressonância magnética, ela já é um pouquinho mais complicada. Eu já vou ter que entrar nas ponderações e explicar para vocês. As ponderações básicas que a gente tem são T1, T2, flare e difusão. Ou seja, em T1, a água ela é hipointensa. Em T2, a água é hiperintensa. Em flare, nas patologias, você tem o quê? A hiperintensidade também para a água. E caso essa água seja restringida, hiperintensidade em difusão. Então, vamos lá comigo bem devagarzinho. Se eu tenho um AVC isquêmico, e eu falei para vocês que uma das coisas que mais marca o AVC isquêmico é o edema citotóxico, é o edema propriamente dito, o que é que vocês acham que vai acontecer em T1? Iso a hipointensidade. Ou seja, vocês podem perceber claramente que se você comparar esse lado com esse aqui está mais edemaciado e com os sulcos e fissuras mais obliterados. Bem como o efeito de massa aqui já é iminente, porque você percebe a obliteração do ventrículo lateral aqui. Tá? Esse paciente aqui do meio, essa lesãozinha aqui já é mais antiga, já teve uma lesão anterior ao AVC. Mas vocês percebem também como você tem um discreto inchamento dessa região se comparada com a outra. E olha o efeito de massa também. Tá? O efeito de massa ele é muito variável, pessoal. Depende do tamanho do AVC, da intensidade, enfim. Aqui já tem uma hipointensidade já mais evidente. E eu falei para vocês que quando eu tenho a quebra da barreira hematoencefálica, no caso no edema vasogênico, na alteração da barreira hematoencefálica local, seja por aumento da PIC, enfim, ela vai realçar, ou seja, você joga o contraste, ela vai realçar o tecido a parte do tecido que foi danificada. No caso, na parte da isquemia, que posteriormente evolui com edema vasogênico, enfim. O T2, ele já tem uma hiperintensidade para a água. Então, já que uma lesão é demasiada, ela vai ter o quê? Hiperintensidade natural no T2. Então, vocês podem perceber aqui que o T2 ele está bem intenso, tá certo, pessoal? Então, essa é a marca. Hipointensidade para T1, hiperintensidade para T2. Lembrando, AVCs agudos tendem a ter efeito de massa, tá bom? Que não tem nos crônicos. Em flare é uma coisa legal, porque em flare você tem que componentes edematosos ou lesões hidratadas, elas vão se comportar com hiperintensidade. No flare não é diferente. Então você observa os territórios vasculares isquemiados, como que eles em flare ficam hiperintensos. Então é muito fácil de você ver. Você geralmente faz T1, T2, flare. E aí você já tem uma boa noção do território vascular que foi acometido. Isso tudo porque a gente está entendendo a fisiopatologia da doença. A gente começa com edema citotóxico, falha de bomba de sódio e potássio, ou seja, vai se aumentar o gradiente de água naquele local, pouco a pouco. Você vai ter perda da diferenciação da substância branca e cinzenta, pode ter apagamento do córtex da ínsula, sinal da artéria hiperdensa, isso no começo. Depois a gente vai ter o quê? Aqueles sinais diretos, aquela hiponensidade propriamente dita na tomografia. Já na ressonância, a gente tem uma coisa diferente, porque a gente trabalha com ponderações. Em T1, hipointensidade, porque a água é hipointensa em T1, hiperintensidade em flare e em T2, certo? No caso do flare, a água patológica se mostra hiperintensa, e em T2 a gente tem uma hiperintensidade natural para a água. E em difusão, a gente consegue até algumas semanas, mais ou menos, a gente até consegue ter uma difusão bem característica. Porque o que vai acontecer? Com o edema citotóxico, as células vão inchar e a passagem de água por essas células vai se tornar mais dificultosa, vai ficar mais restringida. É o que a gente chama de restrição à difusão, que acontece em outros casos. Por exemplo, quando eu tenho um aumento de viscosidade, quando eu tenho uma patologia em que a água fica muito aderida à lesão. Ou seja, todas essas coisas vão estar aumentando vão estar restringindo a difusão daquele local. E no caso do AVC isquêmico, devido ao edema citotóxico, diminuir o espaço intercelular entre as células, o que é que vai acontecer? Esse espaço, por ser menor, a água vai ter uma dificuldade maior para passar. Inclusive é o padrão ouro para AVC isquêmico, tá, pessoal? Se você tiver uma ressonância de difusão, você, com certeza, depois de 2, 3 horas já vai ver o território acometido, perdão.
Então, vocês observem como a hiperintensidade de difusão, independente do território acometido, é muito importante, tá certo? E o pessoal tem dúvida nesses chamados infartos lacunares. Bem, o AVC isquêmico mesmo dos territórios vasculares são bem intensos. O infarto lacunar é um infartozinho bem pequenininho, especialmente daquelas artérias menores, lentículo estriadas, certo? Que vão estar nutrindo a nível de gânglios da base, tá certo? Mas que obviamente vão ter os sinais iguais a outra isquemia. É um infarto. É lacunar? É. É menor? É. Mas vai ter os achados quase que iguais. Na radiologia vai ter. Talvez não um componente de edema tão grande quanto no território vascular, porque, horas, olha o tamanho de uma ventrículo estriada, olha o tamanho de uma cerebral média, por exemplo. É sacanagem comparar os dois. Mas, basicamente, você vai ter o quê? Hipodensidade na tomografia, porque é uma isquemia, tá certo? Vocês podem perceber. Essa aqui é mais difícil de ver, mas eu estou aqui no mouse para vocês verem. A gente pode acontecer em dois locais distintos também, não tem problema, mas que basicamente você vai ter os mesmos achados, tá bom? Uma coisa muito importante dos infartos lacunares é a diferença do agudo para o crônico. Porque na fase aguda, eles vão ter os mesmos achados de uma isquemia aguda também. Mas na fase crônica, eles vão ter os mesmos achados de uma isquemia crônica. Tá? Ou seja, os achados agudos são aqueles que eu falei. Hipodensidade na tomografia, hipo em T1, hiper em T2 de flare e hiper em difusão. Vocês observam aqui o T2, o flare e a difusão. Tá certo? Mas no caso dos infartos lacunares crônicos ou de isquemias crônicas, isso também serve para as isquemias crônicas, tá, pessoal? O que é que a gente tem aqui? Hipo em T1, hiper em T2 e tem uma mudançazinha. Você tem um halo hiperintenso com a lesão hipointensa no seu interior. Esse halo aqui corresponde ao halo de gliose, ou seja, o halo de proliferação astrocitária e toda a resposta reestrutural que você tem naquele momento crônico. Ou seja, não importa se a isquemia é lacunar ou se é um território vascular. O que é que vai acontecer? Você vai ter substituição do tecido nervoso por líquor, ou seja, você tem a hipointensidade dentro da lesão e um anel de gliose em volta, tá certo? Então, a gente pode perceber exatamente isso aqui. Você tem uma imagem de difusão, que aqui é outro crônico, tá, pessoal? Que não vai mudar em nada. A única coisa que vai mudar na isquemia crônica é porque em vez de hiper em flare, eu vou ter hipo. Mas por que eu vou ter hipo? Porque eu estou substituindo o tecido que estava antes edemaciado por líquor. Ou seja, é uma substituição reestrutural, certo? Esse halo aqui em volta é de gliose. E um diagnóstico diferencial muito importante entre pessoas com infarto lacunar crônico e espaço de Virchow-Robbins, que eu vou mostrar agora, é o flare. Vocês vão perceber, depois que eu mostrar aqui a diferença do agudo para o crônico, que eu até já citei, mas revisando, o agudo você tem o que? Hipersinal em flare. Já o crônico você tem hipossinal com um halo de gliose em volta, um halo hiperintenso, tá certo, pessoal? Agora os espaços de Virchow-Robbins. Esses espaços são espaços vasculares, então eles podem estar, conforme a idade vai aumentando, mais proeminentes. E se vocês perceberem bem, eles têm os mesmos achados radiológicos que um infarto lacunar. Então, como que eu vou diferenciar um infarto lacunar de um espaço de Virchow-Robbins, por exemplo? É justamente aquilo que eu tinha falado. Você pode perceber que em T2, beleza, ele é hiperintenso. Só que os espaços de Virchow e flare, eles não possuem esse halo aqui hiperintenso ao redor, o halo de gliose. Então, isso aqui é um espaço vascular dilatado. E isso é muito pegadinha, pessoal. A gente pega às vezes imagem, poxa, infarto lacunar. Não, é um espaço de Virchow-Robbins que já está dilatado pela idade ou pelos fatores de riscos, como diabetes, hipertensão, enfim, tabagismo. As pessoas podem ter, conforme a idade vai aumentando, esses espaços mais dilatados. Então, pessoal, basicamente, essa videoaula fica por aqui, essa primeira parte. Eu queria indicar o canal de radiologia do Dr. Radiologista Jezreel e o site dele também, Estudo de Radiologia. É um canal muito bom,
porque ele aborda muitas questões fisiológicas de anatomia e ele tem casos comentados quase todo dia. Então, caso vocês queiram complementar o estudo radiológico, vocês entrem no canal do cara, é muito bom, tá certo? Eu já sigo ele e basicamente é isso. Então, a gente se vê na parte 2 num próximo momento. Muito obrigado.